Coronavírus. Queria falar um pouco disso, mas eu não quero falar um pouco de conspiração e nem gerar medo nas pessoas, né? Mais ainda, né? Mais do que a mídia vem gerando aí, deixando as pessoas paranoicas, né? Em tempos como esse que nós estamos vivendo, né? Que é um tempo de caos psicológico, primeiramente, e depois esse efeito reverbera no corpo, é um dos momentos que as pessoas deveriam elevar o seu nível de consciência a outros patamares, né? Estar consciente que nós compartilhamos uma sociedade com outras pessoas, né? E nós não podemos negar que nós podemos sofrer as consequências de irresponsabilidade dos outros, porque nós estamos no mesmo barco, numa mesma piscina, né? Tanto é que nós podemos atestar isso com vários exemplos, né? Por exemplo, quantas pessoas não morrem num acidente de trânsito, né? Pessoas, famílias, mulheres, crianças, e essas pessoas são pessoas de bem com a vida, né? Fazem uma boa alimentação, são preocupadas com o seu bem-estar, não ingerem bebida alcoólica, e elas morrem num acidente de trânsito causado em virtude de uma pessoa que ingere bebida alcoólica, né? Então, às vezes a gente sofre algumas consequências de irresponsabilidade de outras pessoas, justamente porque a gente compartilha um mesmo espaço com pessoas responsáveis e pessoas irresponsáveis, né? Não podemos negar isso. Mas no momento de pandemia que nós estamos vivendo, será que ficar paranoico é uma grande solução para nossos problemas? Será que isso seria a nossa fonte de refúgio? Ou nós poderíamos elevar a nossa consciência em outros patamares? Eu posso pensar positivo, eu posso encarar isso como um momento oportuno, por exemplo, de me otimizar a minha meditação, né? Eu posso estar com o meu corpo enraizado em terra firme, mas a minha mente não precisa necessariamente estar aqui. Por quê? Porque nós já sabemos, segundo muitos estudiosos na área da saúde, muitos médicos, doutores, PhDs, dizem que quando a gente vive sob estresse, o nosso corpo também ele fica totalmente vulnerável, né, a micro-organismo. Porque quando você está naquele instinto, naquele modo instintivo, né, aquele modo lutar ou correr, né, o seu sistema imunológico ele está lá embaixo, porque ele tem que doar partes da sua energia para os seus membros externos, né, para você correr, para você possivelmente ter que lutar, né. Então quer dizer, quando você está sob estresse, o seu sistema imunológico ele não está funcionando como deveria funcionar. Olha que dilema. Agora imagina você viver paranoico em tempo de pandemia, com estresse, né, quando você precisa estar tranquilo para o seu sistema imunológico ele funcionar, né, ele estar estável, né, e consequentemente ele vai combater muitos micro-organismos, principalmente o coronavírus, né. É uma notícia que poucas pessoas dão, né, e como a gente consegue fazer isso? Simplesmente elevando a nossa consciência. Mas eu estou vivendo um caos. Você pode estar vivendo um caos, mas quando você eleva a sua consciência, embora você esteja no caos, ainda assim você consegue ter uma outra visão em relação a esse caos. Embora o seu corpo possa sofrer as consequências, ainda assim a sua mente está em outro grau. Como diz o Caibalion, uma das melhores maneiras da gente não sofrer 100% as consequências da lei é a gente elevar a nossa consciência. Por quê? O seu corpo pode estar justamente em meio ao caos, mas se a sua consciência está elevada, automaticamente você diminui as probabilidades de você sofrer todas as consequências daquele caos. Mesmo que seu corpo sofra as consequências, mas você simplesmente estará consciente, porque a sua mente pode não estar naquele caos. Você pode estar simplesmente vivendo em meio a uma zorra total, mas com a mente totalmente harmônica. Como a gente consegue deixar a nossa mente harmônica? Quando a gente eleva a nossa mente a outros patamares, né? A meditação é uma ferramenta. O olhar positivo em relação às coisas é uma ferramenta, né? Enxergar tudo isso como uma oportunidade de nós crescermos como seres humanos, enxergar isso como um momento de nós sermos mais amorosos uns com os outros, compartilharmos, sermos mais virtuosos, né? Termos compaixão, né? Termos empatia. É um momento que não é um momento da gente pensar em ganhar dinheiro, explorar os outros. É um momento da gente ser mais humano, né? Ser mais generoso, né? É um momento da gente desenvolver as nossas virtudes como seres humanos, porque nós temos essa capacidade. Eu costumo dizer o seguinte: a mesma mão que pode apertar um gatilho é a mesma mão que pode abraçar, que pode dar flores. É uma questão de
escolha, puramente uma questão de escolha, não é uma questão de falta de opção. Eu sei que a gente está vivendo em meio a um caos, mas esse caos é o momento de nós, mais do que nunca, elevarmos a nossa consciência. Faça isso através da meditação, faça isso tentando raciocinar, porque as pessoas estão vivendo tão paranoicos que elas não estão se permitindo raciocinar. Porque quando a gente está no modo instintivo, né, no modo lutar ou correr, a gente não está com tempo de raciocinar alguma coisa, né? É só fuga, né? As pessoas hoje estão vivendo desta maneira, olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá, não vê a hora de correr, está morrendo de medo de morrer, olha para lá e olha para cá, olha para lá, olha para cá, né? O estresse a todo vapor, o sistema imunológico é lá embaixo, né? E a coisa é tão séria, porque você pode atestar isso, por exemplo, num transplante de órgão, né? Um dos métodos, né, que os cirurgiões usam, né, é justamente aplicar, né, o hormônio do estresse para que, quando esse órgão for implantado, né, o sistema imunológico não rejeite, né? Então você vê que é um contraponto. Quando você está vivendo sob estresse, seu sistema imunológico está lá embaixo, né? Então você está vulnerável a micro-organismos, né? Então, mais do que nunca, se nós estamos vivendo uma pandemia de vírus, né, que quer queira ou não queira, está num microcosmo, num mundo muito pequeno, que a gente nunca sabe, né, em qual áreas eles vão estar, que efetivamente a gente pode respirar, a gente sabendo que a gente está vivendo uma pandemia de micro-organismos, por que não otimizar o nosso sistema imunológico? E para otimizar não existe uma outra maneira do que elevar a nossa consciência. E como diz, né, como recomenda o Caibalion, né, como diz os iniciados, né, para você neutralizar a lei ou neutralizar as consequências da lei, você deve elevar a sua mente em outros patamares da realidade. Não entendam que você deve se transportar com o corpo em outros patamares da realidade. Mas qualquer um de nós tem a plena capacidade de pensarmos diferente. Se você pensa de uma forma mais otimista, automaticamente você está elevando a sua mente, elevando a sua consciência em outros patamares, né? Ou você pode simplesmente pensar aqui nesse plano térreo, nesse plano baixo, e viver todo o estresse possível, viver toda a paranoia possível, né? Momentos de pandemia, momentos da gente fazer uma boa alimentação, momentos da gente fazer uma reeducação alimentar, né? Momentos da gente descansar mais, momento da gente refletir, momento da gente meditar, né? Momento da gente colocar em ação não o nosso lutar e correr, mas as nossas virtudes. Esse é o melhor momento, né? Então, às vezes a gente só fica pensando, né? Nossa, estamos vivendo uma pandemia sem precedente, muitas pessoas estão morrendo, né? É o fim do mundo, estamos próximo do apocalipse, estamos na transição, né? Em vez de você ficar pensando aqui com esse pensamento, só um pensamento que faz você ficar estressado, preocupado, não saber com o dia de amanhã, né? Que é um pensamento de nível de consciência mais baixo, enxergue todo esse caos como um momento oportuno de você desenvolver as suas virtudes, né? Tira um tempinho aí para você fazer uma meditação, uma reflexão em relação à vida, né? Uma reflexão em relação ao que você realmente quer da vida, né? Porque nesses momentos você começa a perceber que o nosso corpo é totalmente vulnerável, né, às intempéries da vida, né? E até quando você está aí se abdicando de fazer coisas que você sempre gostaria de estar fazendo, simplesmente para fazer um outro tipo de coisa, sei lá, um tipo de serviço, ou vivendo no modo sobrevivência, é o momento da gente parar e refletir, né? Eu queria trazer essa reflexão aí em relação ao corona, mas é uma reflexão para a pessoa enxergar o outro lado, né? E não ficar só encucado em mídia, né? Porque mídia televisiva, por trás daquilo também existe muito interesses comerciais, interesses políticos, e isso está muito claro, né? Não estou dizendo que todo mundo está dizendo mentira. Vamos nos precaver, né? Como recomenda aí o pessoal da saúde, que são profissionais, vamos nos precaver, mas acima de tudo, né, se você quer diminuir drasticamente as possibilidades e a sua vulnerabilidade, eleve a sua consciência em outros patamares. Se você faz isso, com certeza, 80% você já diminuiu aí dos riscos, né? É porque a minoria das pessoas tem
essa consciência. A maioria das pessoas estão com essa vibração energética totalmente baixa, né? E é simplesmente uma questão de escolha. Muitas das pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, né? Porque justamente agora, né, com esse advento tecnológico, estão surgindo pessoas que estão disseminando essa ideia, que é uma ideia já que ela é milenar, né? Os grandes mestres já difundiam essa ideia, o próprio Jesus Cristo, né, vivia em meio a um caos nas regiões periféricas, e mesmo assim ele convidava o povo a elevar os seus patamares de consciência, porque, pessoal, a gente só consegue realmente mudar e transformar esse mundo para algo melhor a partir do momento que nós nos tornamos mais virtuosos. Não existe milagre, não existe nenhum líder que vai chegar com uma vara mágica e vai transformar isso num milagre. Não existe uma entidade divina que vai nos resgatar. As únicas pessoas que são plenamente capazes de nos auto-resgatarmos somos nós mesmos. E nós só conseguimos isso a partir de um grau elevado de consciência, né? Nós só podemos fazer isso quando nós transmutamos a nossa mente para outros patamares, porque aí o nosso corpo ele sofre menos as consequências, né, do momento caos, né, no momento hard que nós estamos vivendo. Então esse é um convite que eu faço para todos vocês, né? Se vocês gostaram dessa ideia, dissemina essa ideia aí. Eu fiz esse podcast aqui, não estou num lugar totalmente propício para isso, então se porventura aí houve algum ruído, algum barulho de fundo aí, eu peço que vocês me perdoem por isso, mas eu estava inspirado e eu resolvi fazer isso justamente agora. Um grande abraço, muita felicidade, eu desejo de coração aí que vocês melhoram, né? E se porventura vocês também têm algum ente querido que está passando por essa situação, vamos fazer uma meditação, né? Enviar energias positivas, né? E mais do que nunca, né? Se você realmente quer ajudar as outras pessoas, né, você obrigatoriamente deve, primeiramente, elevar o seu nível de consciência, sabe? Porque quando você está numa selva de pedra, quando você está com o seu nível de consciência elevado, você simplesmente está enxergando tudo isso de cima. Você está tendo uma visão mais clara da situação, mesmo que o seu corpo está aqui. Seu corpo está aqui, mas a sua mente, necessariamente, ela pode estar no céu, né? Quando você quiser, a sua mente pode estar no céu, né? E assim como é em cima, é embaixo. Se você transmuta a sua mente, né, automaticamente isso vai reverberar no seu corpo. Fica a dica, grande abraço. Se gostaram, dissemina esse tipo de informação. Você estará me ajudando muito. E até uma próxima.